Hoje no Planeta a gente faz uma viagem deliciosa por uma região que é uma das mais encantadoras do mundo, acho que um dos meus lugares favoritos, e que tem uma beleza e muita riqueza. A gente vai passear pela gastronomia amazônica na companhia de 3 chefes e eu te garanto que, olha, a viagem vai ser cheia de sabor. A gastronomia amazônica tem conquistado mais e mais o Brasil, já era tempo, né? Acho que também o mundo, e muito pelo trabalho de chefes como o Gustavo Rodrigues, que trouxe um pouco dessa referência gastronômica para São Paulo. Pois é, aqui no Sororoca, uma das cozinhas mais importantes no nosso cardápio é a cozinha amazônica, né? Somos aqui 3 cozinheiros, então sou eu, Marcelo e o Thiago. Thiago, que é da Amazônia, que já tem essa referência desde criança, e a gente conseguiu juntar um cardápio bem brasileiro, mas com uma importância muito grande para os insumos amazônicos, né? O filhote mesmo, que é o peixe, que é o grande rei ali em Belém. Que é um peixe muito gostoso, peixe carnudo, né? Gordura delicioso, na medida, nossa. Preserva muito bem a suculência quando assado, então é um peixe muito especial e ele tem uma importância muito grande no nosso cardápio. Ele está quase sempre presente aqui, vem diretamente lá do Pará, alguns parceiros nossos que mandam pra gente. E, de fato, a gente se preocupa em ter esses elementos aqui da cozinha amazônica como âncoras e marcadores de sabor dentro do nosso cardápio. Gustavo, eu conheço o Thiago de uma viagem a Belém, tem, sei lá, 2, 3 anos. Sei o porquê, né, dessa referência, quanto para ele é importante, ele é de lá, então, assim, ele, na verdade, ele faz um trabalho falando sempre, levando a referência da cozinha da gastronomia amazônica, mas de onde vem a tua referência? Porque você é de São Paulo. Eu sou de São Paulo, eu morei em Belém, logo depois de me formar na faculdade, fui para lá, inclusive, para ser subchefe do restaurante Remanso do Bosque, da família do Thiago. Quando ele foi inaugurar o restaurante, me convidou para ir para lá. E aí passei uns 2, 3 anos lá e foi uma experiência muito boa, né? Então, quando eu, logo depois dessa experiência, voltei para São Paulo com a cabeça bagunçada, assim, de não... ficava preocupado. Eu fui tocar um restaurante e ficava assim, poxa, como que eu consigo peixes de tão boa qualidade como a gente trabalhava lá, né? E aí abri uma peixaria, né? Então, começou ali a minha experiência com pescados e sempre mantivemos a amizade, a proximidade, tanto quando fui para a gente começar o Sororoca, a gente já sabia o caminho para fazer isso. E nesse ano também, no começo do ano, a gente abriu o Cuba, lá em Belém do Pará, que é um bar pequeno, de 30 e poucos lugares, com uma comida, o cardápio 100% mandioca, usando todas as referências da cozinha amazônica, só que com um olhar nosso, né, de uma forma como a gente gostaria de fazer, diferente, respeitando muito tudo que existe lá, amando a comida tradicional, mas fazendo a nossa leitura ali nesse momento. Criando, exatamente. Você falou muito do sabor dos peixes de lá, mas agora você trouxe a mandioca, que saiu ali na pesquisa, tá, gente? São 140 variações de mandioca na Amazônia. Eu acho que isso mostra um pouco da riqueza e da variedade do que vocês têm para criar em cima, né? Sem dúvida. Assim, a Amazônia é muito rica tanto nessa parte vegetal quanto os rios que são abundantes de vida de todos os tipos. Então, para um cozinheiro é um prato cheio, né? Eu costumo brincar que a primeira vez que eu sou de São Paulo, a primeira vez que eu fui para a Europa, que eu fui para a França, cheguei lá, achei lindo, maravilhoso, mas achei parecido com a comida de São Paulo, né? Quando eu cheguei a primeira vez em Belém, foi tudo diferente. Então, mesmo sendo dentro do Brasil, é muito mais diferente do que a cultura que a gente tem aqui em São Paulo. Então, esse caminho que eu tenho feito também de estar lá, estar aqui, mostra como às vezes a gente aqui em São Paulo tem essa cabeça de que aqui é o mundo, né? E aqui nem de perto é o resumo do mundo. Tem coisa muito diferente dentro do nosso país mesmo. E a Amazônia está aí como esse celeiro de riquezas que já são conhecidas pelo povo há muito tempo, riqueza de sabor, riqueza de cultura, né? Uma coisa que eu acho muito bonita é como o povo da Amazônia respeita e tem orgulho daquela cultura. É uma coisa que às vezes a gente sente falta em outros lugares do Brasil e lá não, lá existe essa paixão, esse respeito pela cultura que é muito bonito. E tem alguns chefes que estão nesse... Não sei se eu chamo de movimento, ou se eu acho que nessa sorte de poder levar o sabor da Amazônia para outros lugares, não só no nosso país, mas também lá para fora.
E a gente tem um programa especial agora de um chefe que já é conhecido aqui no planeta, que é o Felipe, que você conhece também, que é do Banzeiro. Felipe, outros inúmeros chefes da Amazônia, tanto do Pará quanto do Amazonas, fazem esse trabalho há muito tempo. Eu nem considero que isso seja um trabalho novo, ou seja um movimento. Eu só acho que agora o resto do mundo está olhando para isso, né? Porque descobriram quão especial é, mas isso já está lá há muito tempo, já está sendo feito por diversos cozinheiros e cozinheiras, principalmente da Amazônia, de forma muito linda, muito gostosa, há muitos anos, né? Então agora o resto do mundo começou a olhar para isso, inclusive a gente aqui de São Paulo, Rio, começou a olhar para isso e conheceu isso e fica encantado, né? Entende como maravilhoso, como maravilhosa é essa culinária, essa cultura, né? Porque a culinária traz isso, né? A gastronomia traz isso, traz o conhecimento e traz a cultura. Assim a gente vai aprendendo a variedade, por exemplo, quando você fala de 140 tipos de mandioca, as cores, os temperos, você acaba conhecendo muito também de um povo e das pessoas daquela região através da comida. Sem dúvida. Né? É uma manifestação cultural. Eu acho que um dos jeitos mais práticos e gostosos de se conhecer uma cultura, né? Porque o jeito de comer, os ingredientes que se comem, eles contam muito sobre o povo, sobre o lugar, né? Então, tanto de território quanto de cultura. Então, sem dúvida, a comida ela é esse jeito gostoso, prático de aprender sobre uma cultura, né? Você tem algum prato favorito dele? Do Banzeiro? Olha, o tambaqui eu acho delicioso, eu acho que costela, né? Costela tambaqui, tem a banda inteira de tambaqui também, que é maravilhosa, então costela tambaqui é uma boa pedida lá. E o nome é muito bom, né? Banzeiro Demais, é uma referência à Amazônia, aquela ondulação que faz no Rio. Então a gente vai aí aprendendo já desde o nome até sentar à mesa, saborear e conhecer mais, é o que a gente te convida a fazer agora. Felipe? Rapaz, e aí, Paulo? Esse é o livro mais difícil que eu entreguei na minha vida. Olha, 4 horas dirigindo, atolei o carro 2 vezes, mas eu entendi porque que você veio aqui. Nossa, seja bem-vindo, viu? Prazer te ter aqui. Foi alguma vingança pelo que eu te fiz passar? Aí, Não, talvez, né? Porque depois daquele dia que eu fiquei tomando banho de água gelada com peixe na minha mão, por horas... E gritando. Esses dias eu falei uma coisa que eu gostei muito. A Amazônia é o pulmão do mundo. E esse pulmão tem sabor. Então a nossa missão aqui é traduzir o sabor desse pulmão do mundo. É isso que a gente faz aqui. Eu acho que é mostrar um pouquinho, né? Não me atreveria de dizer que é muito, é só um pouquinho da Amazônia dentro desses nossos sabores que a gente trabalha aqui. E eu sou completamente conectado a isso, assim, sabe? Eu acho que não tem um momento da minha vida que eu, independente do momento, do estado de espírito que eu tô, que eu não vou pro Rio Negro, por exemplo, que eu não vejo aquilo e falo assim, caraca, eu quero estar aqui, sabe? É incrível. E aí, quando eu vim para São Paulo, eu senti muita falta disso, né? Porque, assim, é uma forma de você se conectar e você também liberar essa energia toda que a gente vive, esse estresse todo, né? Então, um refúgio como esse é muito especial, porque aqui prevalece o silêncio, as árvores, os pássaros, e eu acho que estar aqui é uma meditação já, por si só, sabe? Então ela me leva um pouquinho para perto da Amazônia também. Eu frequento o Alto Rio Negro há muitos anos, né? Se você olhar no mapa, no cantinho do Brasil lá tem o que a gente chama de cabeça de cachorro, que realmente parece a cabeça do cachorro, né? E as pessoas pensam que a floresta é farta na Amazônia. Ela não é. Várias comunidades indígenas sofrem muito com a escassez de comida. É muito comum você chegar numa comunidade
e ter lá uma panela que eles chamam de quinhapira, né? Que é um caldo de peixe com pimenta, um pouco de tucupi, e assim, ter 2 peixinhos pequenos, médios, para alimentar 20 pessoas, e uns bijus enormes. Então as pessoas vão lá, pegam o biju, molham ali, pegam um pouquinho desse caldo e comem, e é isso. E aí, assim, a gente escuta às vezes, né, as pessoas falam, nossa, mas o cara tem tudo na floresta e tal. Não é bem assim, tipo, não é tão fácil, né? Com o progresso vieram muitos problemas também, né? Quando a gente para pensar tudo que envolve a gastronomia, né? Desde quem plantou na terra, o sacrifício humano para chegar até lá, né? Você começa a perceber que a gastronomia é muito mais do que simplesmente comer, né? É um alimento da alma mesmo, literalmente. A comida brasileira é muito diversa, mas alguma experiência única talvez seja a comida amazônica, né? Exato. E aí você conseguiu botar ela na cidade. Exato. Eu sou fascinado por essa ponte aérea que você fez aí. E isso, hoje em dia, assim, eu poderia te dizer que 45% do nosso público é estrangeiro. E é legal ver a valorização, a vontade que eles têm. É impressionante o tanto de comida, de variedade que eles pedem, assim, é um absurdo, mas o cara pensa, pô, só tem um dia em São Paulo, se eu poder vir hoje aqui, eu quero provar um pouco de tudo. E aí vai, tacacá, tucupi, formiga, peixe frito, peixe assado, faz uma limpa, né? O Brasil é inspirador e a Amazônia é inspiradora, sabe? Assim, é muito legal ver esse movimento que mostra o Brasil olhando para o Brasil e puxando para o meu lado também, olhando para essa Amazônia que é incrível, né? E fica muito claro aqui que eu sou apaixonado pela Amazônia, né? Puxa, eu me emocionaria de novo falando dela aqui. Mas quando eu vou para Santa Catarina, cara, queijo colonial, salame colonial, lá a gente chama de bolacha pintada, cuca, que é um bolo com crumble doce em cima. Isso faz parte da minha infância, isso sempre vai ser afetivo para mim. Por mais que a Amazônia foi introduzida na minha dieta, no que eu gosto, no que eu faço, mas esse comfort food é isso. É trazer aquela coisa que é um abraço, aquela coisa que sua avó fazia, que sua mãe fazia. E isso é muito especial, e eu acho que cada região tem um pouco disso. Você vai crescendo em cima daquilo, você pode viajar o mundo inteiro, você pode morar em outro país. O dia que você puder voltar, você vai, provavelmente, uma das primeiras coisas que você vai querer fazer é provar aquela comida. Que pode ser da sua mãe, do seu tio, do seu vizinho, do restaurante que você gosta. Mas isso tá na gente, tá no sangue, isso. Eu acho que eu me apaixonei pelo fogo no fogão a lenha que tinha na casa da minha avó. Santa Catarina é muito frio, então eu adorava lá abrir lá a portinha, colocar um pouquinho mais de lenha, manter aquilo bem aquecido, eu adorava isso. E aí em cima desse fogão a lenha sempre tinha alguma coisa, então ela tinha um forninho que ela fazia as cucas, né, que é a cuca de uva, né, minha avó alemã, os salames, né, os embutidos do sul, puta, eu adoro, os churrascos também, nossa, assim, geleia de uva com nata. Pra mim, isso é a melhor coisa que existe. Isso e sagu de vinho é uma briga boa, assim, sabe? O Brasil é gigante. Sim. E é extremamente diverso. Sim. E a gastronomia cruzada, como o que você faz de botar a Amazônia em São Paulo, apresenta o Brasil para os brasileiros. Sim. Porque o Brasil são muitos Brasis. E você também é isso, né? Porque você foi apresentado a um outro Brasil, né? Você saiu de Maravilha com que idade? Saí de Maravilha com 14 anos. E fui morar na Amazônia com essa idade. Maravilha fica em Santa Catarina? Fica em Santa Catarina, bem no oeste de Santa Catarina, né? A referência ali é Chapecó, que é a cidade maior, né? Fica a 100 quilômetros de Chapecó. Se você olhar o tamanho que o Brasil é, quantas Europas cabem aqui dentro, né? Então hoje quando a gente pensa o que é cozinha brasileira, poxa, você está falando da onde? Você quer falar do sul, do centro-oeste, do sudeste, do norte, do nordeste? São biomas completamente diferentes que cada um tem a sua característica.
Eu achei demais quando ele fala que a Amazônia é o pulmão do mundo, que esse pulmão tem sabor e que o que vocês, chefes, fazem é tentar traduzir esse sabor. Missão boa, hein? Pois é, e com tantos sabores assim dentro desse pulmão, não é uma tarefa das mais difíceis e pouco prazerosas, não, é muito prazeroso. Você participar com a gente, manda mensagem, @otimesbrasil, nosso Instagram, conversando com o Gustavo, um dos chefs que a gente recebe aqui. Gustavo, recentemente, quer dizer, tem 2 anos, vocês abriram um bar que tem referência amazônica aqui em São Paulo. A nossa ideia aqui no Sororoca era um bar de pescados e frutos do mar do Brasil inteiro. Obviamente, a Amazônia teria uma importância muito grande. E o Thiago, nosso sócio, ele foi um dos primeiros a falar, olha, vamos colocar os peixes de rio da Amazônia. E aí a gente começou todo esse trabalho, né? Então a gente tem presença de todas as regiões do Brasil, mas podemos dizer que a presença da Amazônia ela é a mais significativa. A gastronomia amazônica, ela ainda está ganhando, né? Conquistando espaço. A gente falou que assim, quando você pensa no tempo, é tardia, né? Porque tem muito sabor envolvido ali, mas como é de repente romper ainda uma barreira quando você chega? Para o grande público talvez seja uma novidade, sim. É incrível a quantidade de pessoas da Amazônia que vivem em São Paulo, então esses sabores a gente nota como eles são reconhecidos por essas pessoas quando elas estão aqui. E a gente nota também nas pessoas que não conhecem o espanto, quando elas provam pela primeira vez o tucupi, quando elas provam pela primeira vez o filhote, o mapará, todos esses sabores que são totalmente novos, estão aqui dentro do Brasil, ficam chocantes, né? As pessoas demonstram isso. Então, assim, a gente percebe que não existe, eu percebo, na verdade, que essa não é uma barreira, não. Tem um desejo, tem uma vontade e tem uma dificuldade de acessar para quem é daqui desse pedaço do Brasil, né? O cara olha para lá e fala, nossa, um voo de 3 horas e meia, não é uma coisa perto, nem todo mundo consegue ir até lá. Então, quando tem isso aqui, quem é daqui... O desejo existe, né? Vocês criaram um acesso. Existe desejo. Agora, como equilibra ali a inovação e a tradição? Olha, primeiro de tudo é com o respeito, né? Sempre um olhar respeitoso para a tradição, né? A nossa vontade de inovar, né? O nosso desejo criativo, eu acho que ele não pode nunca passar por cima da tradição. E ela também acaba sendo o ponto de partida do nosso raciocínio, né? Então os modos de fazer, não só os ingredientes, os modos de fazer e os lugares de onde os ingredientes vêm são referência pra gente nisso, né? Eu adoro ir comer em restaurantes tradicionais quando eu vou para a Amazônia, porque é ali que você vê... A gente estava falando disso, exatamente, né? De um tradicional que é delicioso lá, e que você olha em volta, você vê que tá todo mundo que mora ali mesmo, no lugar em volta, comendo, é comida incrível. Uma coisa que eu acho incrível, toda vez que eu chego na Amazônia eu reparo isso. Você pega um táxi no aeroporto, você vai conversando com o taxista, ele sabe sobre comida, sobre cozinha em geral, sobre ingredientes. Todo mundo sabe um pouco, entendeu? Isso não acontece aqui em São Paulo, não acontece no Rio. Tem gente que gosta muito de gastronomia, gosta muito de culinária, entende uma coisa ou outra, mas não sabe. Lá todo mundo sabe, assim, a maioria sabe. Então, essa relação com a comida na Amazônia era diferente, o que faz com que as tradições elas se mantenham e se perpetuem cada vez mais. Ao mesmo tempo, está todo mundo querendo fazer uma coisa, todo mundo quer colocar um pouco da sua personalidade, criar, né? Usar a sua cabeça para fazer alguma coisa. Então eu acho que combina muito, eu acho que dá para caminhar junto, respeitando a tradição tranquilamente, fazer uma inovação, sim. Respeitando também uma filosofia de trabalho que isso, vocês têm. Sem dúvida, né? Sem dúvida. A gente vive um momento, uma coisa que me preocupa muito, assim, quando eu olho, parece que a maioria dos restaurantes de alta gastronomia hoje estão preocupados com prêmios, né? Então, tem essa filosofia de trabalhar para ser reconhecido por um prêmio. Eu acho que os prêmios são super importantes, são fundamentais, mas não são a prioridade aqui pra gente. A nossa prioridade é comida boa no prato, é o cliente feliz, saindo daqui mais feliz do que entrou. É experiência, sorrindo, né? Experiência, que é a gastronomia. Exatamente. E hospitalidade, né? Então, muitas vezes a gente conversa aqui, até entre a gente, com a equipe, com sócios, que não é só sobre a comida ser boa, não é só sobre a qualidade do serviço, é sobre a hospitalidade. Você está colocando uma pessoa dentro da sua casa, você tem que ter preocupação com tudo, desde se o ar-condicionado está funcionando, se tem papel higiênico no banheiro, se está tudo limpinho, organizado e, obviamente, se a comida é boa, né? Então,
Hoje, quando a gente olha para o negócio, a gente olha assim dessa forma mais global. Então, a nossa filosofia ela acaba centrada na hospitalidade. É um acolhimento que a gente sente lá também. Então vocês também estão trazendo esse acolhimento para cá. Isso é uma coisa do Brasil, né? E eu acho que ali, a gente falou isso mais cedo também, existe um orgulho muito grande em relação à gastronomia, às cores, à riqueza de sabores que existe na região amazônica. Isso, quando você chega lá, as pessoas elas te falam isso com a maior alegria do mundo, né? Porque existe um desejo de apresentar essa cultura que a gente precisaria, acho que deveria conhecer, mas que nem todo mundo tem acesso, nem todo mundo consegue chegar lá, ou um voo de 3 horas e meia, né? Existe um custo nisso. Então, acho que quando vocês trazem essa filosofia para cá também, vocês estão realmente trazendo a cultura amazônica, uma experiência completa que vai além da gastronomia. A gente tem essa preocupação de ser brasileiro e um pouco amazônico também em todos esses aspectos, né? Na hospitalidade, no cuidado, na recepção e na comida, sem dúvida. Como negócio, qual foi o maior desafio para vocês, assim? Olha, restaurante não é um negócio fácil, né? Todo mundo já sabe desse fato, né? Então a gente sempre tem a preocupação de que seja uma coisa perene, uma coisa que dure. E a gente foca em ter alicerces sólidos para isso. Então, a comida e a hospitalidade são alicerces importantes para a gente. A parte administrativa, financeira, o olhar para isso é fundamental também para que seja um negócio saudável, além de ser um bom restaurante, seja um negócio saudável. Então, hoje a gente tem que trabalhar muito de perto, olhando muito para o negócio, sentindo qualquer mudança, qualquer variação. A gente trabalha com insumos que variam muito, né? Pescados variam muito. Então a gente tem uma análise muito de perto, assim, a gente vê tudo que chega, a gente estuda cada uma das coisas. A gente vai mostrar isso daqui a pouco, tá? Porque tem uma peixaria aqui dentro do restaurante, então vem tudo dali, a gente daqui a pouco vai te pedir licença para visitar, claro. Mas tem que estar fresco, né? Sem dúvida. E essa é a melhor forma de controle. E mesmo um peixe, né? Vamos dizer, hoje provavelmente vocês vão ver ali cortando um olho de boi. Ele tá lindo, maravilhoso, enorme. Né? Gordo, uma textura maravilhosa. Peixe de rio normalmente é mais gordo, né? Olho de boi é de mar, né? Esse mas eu digo, os que a gente tá acostumado, que a gente vai mostrar aqui hoje também, eles são mais gordinhos. Eles têm uma gordura mais aparente, né? O olho de boi, ele é gordinho sendo do mar, mas é um dos poucos ou não. Não entendo muito de peixe, tá? Assim, depende muito da época. Mas eu sempre acho que da água doce eu encontro uns mais carnudos. Não, sem dúvida. A gordura do peixe de rio ela é um pouco mais aparente, dá pra gente notar com mais facilidade. Mas tem muito peixe de mar que é gordo. Depende muito da época do ano, depende muito da temperatura da água. Exatamente. Então, a gordura protege, agora, né? É uma época boa, assim, a gente está no fim do inverno, né? Então quando você passa outono, pega inverno, outono, assim, é uma época maravilhosa para peixe. Tem gordura, tem fartura. Então, mas é o que eu estava dizendo, cada peixe, um olho de boi pode chegar gordo num dia, magrinho no outro. Sim. Ele não tá bom ou ruim num dia, bom ou ruim no outro. Ele só tem que ser preparado de maneira diferente. Então, eu entendo que um dos desafios desse negócio é isso. Você tem que estar o tempo todo de olho. A gente não está trabalhando com um insumo que é sempre igual. A gente tem que estar o tempo todo de olho nisso, o tempo todo de olho no atendimento, na estrutura da casa, em muitas variáveis que mudam o tempo todo, né? A nossa entrega ela é muito imediata, a gente não tem prazos longos para entregar. A pessoa chegou, sentou, pediu, você tem 15 minutos para colocar comida na mesa. Então, eu acho que em termos de negócio, comparado com outras áreas, as preocupações hoje elas são muito voltadas para isso, para a qualidade do insumo, o que se faz com esse insumo e os prazos curtos que a gente tem para entregar. Você é sócio de 2 amigos, isso também traz um pouco da alma desse lugar? Sem dúvida. Facilita muito, porque a gente consegue conversar e tomar as decisões baseado em modos parecidos de pensar, né? Então, a gente tem desejos, vontades parecidas, e isso ajuda com que a gente, na hora de tomar uma decisão, tá praticamente todo mundo na mesma página, né? Então, sem dúvida, facilita muito. Tem uma divisão entre vocês? Assim, alguém que cuide mais de uma área? O Thiago é chefe também? O outro sócio de vocês são 3, vai? Somos 3 chefes e uma pessoa, e a Marília, que é responsável pelo salão, né? Então, eu, o Thiago e o Marcelo fizemos o cardápio. Sempre que tem um prato novo, a gente não assina, não é um prato do Gustavo, um do Thiago, um do Marcelo. Legal, é do trio. É nosso, né? Até porque tem pratos que sofrem interferência dos 3 e chegam daquele jeito na mesa. Então tudo foi pensado para ser coletivo. Uma ideia que a gente teve lá atrás, falou, olha, vamos fazer junto, vamos pegar o ego, todo mundo joga ali e vamos vamos prato, focar no sabor, na experiência. No sabor. Vamos trabalhar junto, que a gente se gosta, quer fazer junto. E vamos fazer com qualidade, esquecendo a assinatura.
Então, somos 3 cozinheiros, e aí a Marília fica responsável pelo atendimento, que eu acho que é uma peça-chave para que essa comida chegue de fato bem na mesa, bem explicada, para que o cliente tenha a expectativa alinhada com aquilo que ele vai receber, então... Saiba o que é também, né? Exatamente. E aí, internamente, então a Marília fica responsável pelo salão, eu, Marcelo e Thiago, pela comida em termos gerais, mas aí um fica mais focado na compra do peixe, o outro fica mais focado na equipe de cozinha, o outro fica mais focado em buscar ingredientes. O Thiago, por exemplo, manda ingredientes lá da Amazônia pra gente. Então a gente fica se triangulando. Ele mora lá. O Thiago mora em Belém, Então a gente fica se triangulando, a gente definiu diretorias assim que são importantes sempre ter em vista, né, não deixar passar. E aí a gente vai se triangulando para se dividir nos trabalhos. E funciona muito bem, né? Porque hoje em dia um desafio é trabalhar, somos 4 pessoas com horários diferentes, com compromissos diferentes, com vidas diferentes. Então esse trabalho assíncrono, ele precisa de uma organização muito grande. Então é um trabalho coletivo, mas assíncrono. Então a gente tenta se organizar dessa forma, por diretorias, para que no final tudo esteja ali entregue quando precisa estar entregue. Tem muita referência de viagens de vocês também? Sempre Muito. que um viaja, chega e fala assim, opa, vamos experimentar. Muito. Já que você falou que a base é gastronomia amazônica, mas que vocês também dão uma ousada ali. Sim, a gente usa, assim, a gente viaja muito pelo Brasil, todos nós. Então a gente sempre que viaja vem com um isopor. A gente compra alguma coisa dali e fala, não, vamos fazer um especial, vamos colocar no cardápio. Isso já virou uma brincadeira nossa. E sempre que a gente vai para fora do Brasil, a gente gosta muito da comida que a gente faz aqui. Então a gente está sempre comendo pescados, comendo frutos do mar. Isso tudo vira referência. E quando a gente volta cheio de ideias, né? O Marcelo agora está lá na Espanha. Eu tenho certeza que quando ele chegar vai vir com um monte de coisa aí para a gente fazer e testar e rodar no cardápio. Então, sem dúvida, as viagens são fundamentais. Inclusive isso, quando a gente começou a pensar o negócio, né, a gente tinha essa cabeça de que a estrutura do imóvel tinha que ser essa, tinha que partir da peixaria, é ali que a gente decide todo o cardápio, e que a gente ia sempre estar em movimento, sempre viajando e usando essas referências para levar para frente. A gente agora vai voltar a acompanhar um outro chefe que também é colega de vocês, né? Que é o Felipe. Que é o Felipe. O Felipe é incrível, faz um trabalho maravilhoso. Você sabe a história do início, assim, dele? Como foi a criação do restaurante? Como... Eu sei que tem uma coisa dos pais dele, tem montado um negócio, ele também tem um irmão, eles trabalham no negócio e é um negócio familiar que foi... Também tem um acolhimento, né? Também tem muito da cultura, também tem uma tradução de toda essa beleza da região amazônica. E a gente agora vai entender melhor como foi, né, esse início ali, porque fácil nunca é, né? Quando você vai dar a primeira largada ali. Eu acho que um momento muito especial da minha carreira, assim, eu acho que de todos os chefes que fizeram parte do livro do Paulo, porque foi uma história muito autoral, né? Foi muito legal, né? A gente já contou a minha história que eu levei vários banhos de água gelado e tudo mais, mas o mais legal foi o peixe. Eu tinha descoberto há pouco tempo atrás que o pirarucu, tem um senhor aqui em São Paulo que produz pirarucu no cativeiro. E eu liguei pra ele, falei, Eride, é o seguinte, eu preciso de um peixe, assim, assado, eu vou fazer uma foto e tal, e poxa, o seu peixe é lindo, você tem um peixe inteiro e tal, você consegue pra mim? Aí ele falou, não, vou aí e tal. Comprei o peixe dele, ele veio entregar. E ele veio entregar muito entusiasmado, porque o peixe dele ia ser fotografado, né? E aí ele falou assim, vocês poderiam me dar uma licença? Eu falei, claro. Ele falou, eu preciso fazer uma oração para esse peixe, porque na minha cultura a gente não pode matar um animal e não respeitar ele. E tava lá o peixão lindo, ele fez uma oração em silêncio, agradeceu o peixe, agradeceu a vida dele, agradeceu aquela oportunidade de ele estar ganhando sustento da vida dele com aquele peixe, e ele entregou o peixe e tal. Cara, quando ele foi embora, eu acho que a gente ficou assim uns 10 minutos se olhando assim, sem ninguém saber o que falar, sabe? Comer é reverenciar a vida, dentro de técnica, dentro de preocupação, dentro de comer é amor, servir é amor. É uma saga muito extensa, né? Seus bisavós saíram da Alemanha, foram para o Rio Grande do Sul, foram para Santa Catarina, e você foi com seus pais para a Amazônia. Ok, mas como é que você virou cozinheiro? Olha, foi o seguinte, quando a gente foi morar no Amazonas, os meus pais foram transferidos para uma empresa de exportação de soja. Então nós fomos lá e fomos morar numa cidade chamada Itacoatiara, que fica a uns 260 quilômetros de Manaus.
E aí, paralelo a isso, os meus pais começaram a perceber que vários filhos de amigos deles ou usavam drogas com a minha idade ou eram pais. E aí os meus pais perceberam que não seria uma boa ideia eu entrar nesse time, né? Ainda bem, né? E aí os meus pais falaram assim, não, vamos ocupar o Felipe com alguma coisa. E aí a primeira ideia, que essa ideia evoluiu um pouco, foi uma videolocadora. Que ainda bem que não deu certo, né? E aí outro plano era abrir uma pizzaria, porque minha mãe cozinhava um pouco e tal, vamos abrir a pizzaria. A pizzaria foi um sucesso desde o primeiro dia, assim, foi uma coisa absurda, assim, a gente fez uma história muito bonita lá. Logo em seguida, a gente começou o projeto para abrir a nossa pizzaria em Manaus, uma outra unidade, né, ir para a capital, enfim. E aí eu, em paralelo a isso, abri um curso de gastronomia. E foi estranho, porque eu abri o jornal, né, na época era jornal. Um movimento muito importante para Manaus, porque naquela época era assim, existiam os restaurantes sofisticados, que eram portugueses, italianos e tal, e se você quisesse comer um peixe, você tinha que ir numa churrascaria simples, sem ar-condicionado, num ambiente muito simples.
E aí a gente, vamos abrir o Banzeiro. Eu lembro que no briefing, né, pra gente desenvolver a marca e tal, um cara falou, olha, para abrir o Banzeiro tem que ter uma escada para subir. O amazonense não gosta de subir escada. Aí outro, esse negócio de guardanapo de pano é muito sofisticado, as pessoas vão estranhar isso. E a gente falou, cara, não, vamos fazer, acabou. E aí o negócio começou a dar certo, assim. A gente abriu em dezembro de 2009, e em agosto ou outubro de 2010 a gente já ganhou o primeiro prêmio. Vocês agregaram valor à comida amazonense. Exato. E aí o que a gente fez? A gente pegou o óbvio, deu uma boa apresentação nela, muita qualidade, num ambiente legal e puf. E aí eu falo a história do Banzeiro porque hoje em Manaus tem muitos restaurantes assim. Mas o primeiro disso foi o Banzeiro, assim. Eu me orgulho disso porque mudou uma chave do jeito que as pessoas olham para a comida e hoje é muito mais valorizada lá, também por conta dessa história. O tucupi, ele teve uma moda uns anos atrás. Hoje ele está mais constante, quem usa, usa, quem não usa, não usa. Mas assim, ficou uma moda, todo mundo queria usar tucupi. E aí não sabia usar o tucupi. E assim, são vários ingredientes, mas o tucupi eu te dou como exemplo, porque é uma coisa da minha região. E essa gumertização do negócio acaba trazendo essa moda. Então se está todo mundo usando tucupi, eu vou usar tucupi também. Mas eu acho que as pessoas que ficam mais com o pé no chão e falam, não, eu tô nessa linha, eu posso até botar meu pezinho um pouquinho para o lado, para frente, acompanhar uma tendência, mas eu não perco o foco, essas pessoas costumam ter mais sucesso. Esse cara que fica acompanhando porque ele sempre quer estar sendo a capa da revista, aí o cliente entende isso e ele perde a mão nessa história. E aí nesse movimento que eu comecei a ficar empolgado com isso. Eu falei, gente, peraí, cara, eu adoro esses ingredientes. Eu tô num restaurante aqui que tá dando certo e a gente tá fazendo um movimento que tá movimentando a cidade, pô, é isso. E aí foi. E aí o negócio foi indo, fui crescendo e fui fazendo, aí fui viajando pelo Brasil. E eu acho que quando você faz dessa forma, eu acho que o grande problema do estudante de gastronomia hoje é isso. Ele vai assistir esse documentário, vai ficar empolgado, vai falar, eu quero fazer isso, eu quero ser esse cara. Mas para chegar até aqui, cara, você tem que comer muita poeira ainda, viu? E se torna mais duro porque tem uma coisa que ninguém te ensina, nenhuma faculdade te ensina, que é a gestão de pessoas. E hoje, se as pessoas não estão felizes, acabou. Ou elas saem, ou elas não produzem direito, ou elas... Então, assim, ser chefe não é saber cozinhar. Ser chefe é liderar uma equipe e fazer pessoas felizes, trabalharem com vontade, acreditando no que eles estão fazendo, sabe? Paulo, eu tenho uma pergunta para te fazer. Como que você se sente assim? Porque a gente está nesse lugar lindo, mas totalmente improvisado. Eu vou te servir aqui, inclusive, o prato, tá? Sensacional. E como é que você se sente, assim, disso? Assim, você gosta dessa atmosfera? Como é que... Acho sensacional, porque finalmente eu tô comendo aquele peixe da foto. Exato. Porque quando você foi embora com aquele peixe, eu fiquei com uma certa peninha. Que ele tava lindo demais, né? Você foi embora com o peixe e com o meu shorts. Exato, o shorts você perdeu, já te falei, né? ele usa até hoje. Tá devolvendo. Não, eu acho maravilhoso. Eu acho que essa conexão do fogo e natureza são universais, né? Então, desde o homem das cavernas, né? Sim. Então acho que está na alma da gente. E uma coisa que não dá para descrever é que o aroma aqui está incrível. Nossa, é impressionante. E esse peixe eu sou apaixonado. Bom apetite, viu? Obrigado, aproveita, espero que você Muito obrigado goste. por me receber aqui. Imagina, é um prazer receber vocês aqui. Eu acho que assim, estar nesse lugar me conecta muito e diz muito do que eu sou, né? Muito bom. Vamos provar. Maravilhoso esse cogumelo. Eu acho que é aquele momento que tudo faz sentido. O quê? A pesquisa? Não. A gestão de quem trabalha com você, o ambiente limpo, tudo. E daí quando você consegue isso, você fecha com a comida assim, tipo, o cara tá satisfeito, aí eu acho que fecha todo o ciclo, sabe? Aí você fala, bom, missão cumprida, né? Vamos pra próxima. Ah, vai ter outra? Sempre é um dia, um de cada vez, né? Cara, mas maravilhoso. Muito obrigado. Obrigado a você. E eu vou ficar quietinho que eu vou comer aqui. Tá bom, tô bem. Vou ficar quietinho.
Eu tenho muito orgulho de ver as pessoas trazendo pessoas de outros lugares e ele traz assim, falando assim, você precisa provar isso. E esse amor no peito que o brasileiro está tendo, eu acho que é o que vai impulsionar o Brasil em todas as áreas, mas principalmente na gastronomia, é a real valorização. Curioso que o Felipe também fala que servir é amor. Esse cuidado e esse respeito à gastronomia tá ali assim enraizado quando a gente fala de gastronomia amazônica, porque é também o respeito aos povos ancestrais, o respeito a quem trouxe tudo isso. Eu acho que sim, eu acho que, na verdade, eu até ampliaria um pouquinho mais isso para dizer que isso é uma coisa do brasileiro, né? O saber receber. O caipira aqui do meio do Brasil, dessa região aqui, São Paulo, Paraná, Minas Gerais, também tem muito isso, é muito receptivo. E se você for para o Nordeste, eu acho que é assim. Se você vai para a Amazônia, também é assim. Então, eu sinceramente acho que isso é uma coisa bonita que o brasileiro tem, sabe? Esse cuidado, essa recepção, fazer por um propósito, não só, vou fazer comida e pronto. Não, eu vou servir alguém, eu vou colocar comida. Comida é afeto. Exatamente. Eu vou dar um pouco do que eu sei, do que eu posso para aquela pessoa. Então, eu acho que na verdade, isso é o que mais me encanta na gastronomia. É o que me fez primeiro querer trabalhar com isso, é o receber, é o cuidar daquela pessoa enquanto ela está ali dentro da sua sala, né? Olha só, gente. Não, na boa, olha que delícia. Explica pra gente, Gustavo, estamos diante de quê? Esse aqui é um balde de açaí com peixe frito, aí tem uma maionese de alho, sweet chili, picles de chuchu e coentro. É uma releitura. O ponto de partida foi o peixe frito com açaí, que é muito tradicional na Amazônia. Almoço, em várias refeições está presente, né? Exatamente. Lá se come o açaí com o peixe frito, com charque, com camarão seco. Então, é uma coisa que acompanha a outra. A gente fez uma brincadeira aqui misturando uma receita de origem asiática, que é o bao, esse pãozinho cozido no vapor. Ele é hidratado com o açaí e servido aí com peixe frito, com a maionese, vira um sanduichinho, né? Esse é um dos pratos que a gente vai experimentar hoje, então vou aproveitar porque tá quentinho. Enquanto isso, a gente tem um trio hoje de chefe, né, aqui no programa. Daqui a pouquinho vai conhecer o terceiro. Eu tô falando conhecer, mas é um dos chefes mais famosos de quando a gente fala de gastronomia amazônica. É um dos caras mais conhecidos do Brasil, o grande chefe Saulo, né? Tem boas histórias? O Saulo... Tentando botar tudo junto. O ideal era dizer na mão, tá, gente? Vou falar a verdade. Eu tô querendo, assim, fazer isso que eu tô na televisão, porque o ideal era, dar aquela mordida, né? Poxa, o Saulo faz um trabalho incrível também. Lá em Santarém ele tem a Casa do Saulo, que é um restaurante maravilhoso. Desculpa, que delícia. Desculpa não, né? Obrigada. Cara, que delícia. Nunca imaginei. Esse prato ele já estava lá no Remanso do Bosque, na primeira versão lá do cardápio, o Thiago já tinha colocado esse prato. Eu não experimentei lá, eu comi outras coisas, ele é muito bom. E aí, depois que passou um tempo, já não estava rolando no cardápio, quando a gente foi abrir aqui, a gente lembrou desse prato e falou, Thiago, será que a gente não coloca? E aí ele animou, curtiu a ideia e veio pro cardápio. E aqui é restaurante bar, né? Então tem a ver com bar também, super né? Super combina. Então sanduíche, então você vai... Antes da gente apresentar o Saulo para todo mundo, para quem não conhece ainda, tem boas histórias. Você falou para mim que uma vez chegou e pegou um táxi com ele. Pois não, nem foi com ele. Eu cheguei com ele num voo lá em Santarém, ele me colocou dentro de um táxi e, ele é adorado lá em Santarém, né? É uma pessoa super querida. Além de ser um grande chefe, é um cara super querido. E o taxista me levou, assim, com a maior felicidade do mundo, porque eu era amigo do Saulo. E foi uma briga para conseguir pagar esse cara. O cara não queria aceitar dinheiro porque eu era amigo do seu Saulo. Acho que tem um carinho grande também por... Assim, há quanto tempo, né, ele tá aí falando sobre a cultura da Amazônia e sobre os sabores. E o território que ele fala, que é esse território ali de Santarém, é um território muito rico também, muito diverso. Tem muito bonito. E é um trabalho lindo mesmo, esse de que ele faz de apresentar isso para o mundo inteiro, né? Então é incrível. Tem uma referência principal ali na culinária dele? Assim, olha, ele trabalha muito com esse peixe. Acho que são os peixes ali daquele pedaço, né? Pirarucu. Então, tem o pirarucu, tem também o filhote,
Tem alguns peixes também que são bem abundantes ali. Eu lembro da última vez que eu fui para lá, eu comi lá em Santarém, na cidade, num restaurante super simples, perto do mercado, um cascudinho, assim, um peixe que parece um soldadinho, que tem umas escamas, assim. E ele tem uma carne alaranjada, um sabor mais forte, uma delícia, assim, uma gordura sensacional, eu achei incrível. Eu acho que é um peixe bastante típico daquela região. Então a gente agora completa o nosso trio de chefes aqui no planeta. Que é essa Amazônia, que é essa beirinha da Amazônia, que é o Tapajós. Tudo isso temperado por uma das mais irresistíveis gastronomias do Brasil. Esse é o meu propósito, de mostrar para o mundo que dá para se viver sustentavelmente, mostrar para o mundo que a Amazônia tem uma das mais diversas e saborosas comidas do mundo. É na praia de Carapanari, que pertence à cidade paranaense de Santarém, que essa deliciosa mistura acontece. Produtos que realmente transformaram vidas de pessoas, que são nossos ancestrais, os índios que viveram aqui, que viveram de uma forma tão rica e que agora que a gente está percebendo, né? Todos que constroem esse mágico sabor não se esquecem dos impactos sociais e ambientais que podem prejudicar a região. É uma nova forma de olhar a vida. Que legal, seja bem-vindo. Como é que tá? Tudo bem? Como é que tá? Prazer imenso. Porque quando eles vêm aqui e sentem essa energia que tem, que não é só uma comida, não é só um lugar bonito, é uma junção de várias coisas. É desde as pessoas que trabalham com a gente com muito amor, um sorriso no rosto, é uma energia diferente. É o lugar que tem também uma energia diferente. Um dos principais responsáveis por essa nova visão é o chefe Saulo Jennings. Os pratos que hoje são conhecidos pelo Brasil e internacionalmente foram criados a partir de uma mudança de vida. Saulo saiu de uma multinacional porque acreditou em um propósito. Começou cozinhando para pessoas que iam até a praia praticar kitesurfing. Logo, ganhou fama e montou 5 mesas na varanda da própria casa. Para mim, é meu propósito de vida. E das 5 mesinhas simples, o restaurante se transformou nesse oásis. Só a matriz da casa do Saulo, em Carapanari, recebe em média 8.000 clientes por mês. Feliz de vocês estarem aí, valorizando esse trabalho. Então ela se torna muito mais que um restaurante. Por isso uma experiência que envolve uma cadeia imensa de pessoas, todos eles focados em um único objetivo, de sobreviver na Amazônia. Mas sobreviver não a qualquer custo, e sim a um custo único, né? Que é o valor que a Amazônia tem. O sucesso veio de forma natural. O que move Saulo é a paixão pelo Tapajós e pela Amazônia. Quando eu comecei o restaurante, há 13 anos atrás, a gente sempre teve já uma frente ambiental, de cuidar da nossa natureza, de cuidar da cidade que eu nasci, da terra que eu nasci com a minha família e meus irmãos. Então a gente cuidava das praias, das queimadas, preservações, tudo o nosso entorno. Saulo não mudou apenas a própria vida, mas a das comunidades que o rodeiam. Eu comecei a vender bastante pirarucu, os peixes da região. E um dos mais nobres, mais vendidos é o pirarucu. Só que depois eu me preocupei. Será se eu não estou sendo destruidor também da Amazônia? Porque eu não sei de onde esse peixe vinha. Eu não sei se esse peixe era pirateado. Eu não sei se esse peixe estava sendo tirado de forma ilegal da natureza. E aí eu parei tudo e pensei nesse momento. Será se eu parar de vender, resolve? Ou é melhor eu correr atrás e saber de onde vem esse peixe?
o Saulo ele está nos ajudando a comprando nosso peixe. A gente estava levando peixe no atravessador daqui para Santarém num preço muito baixo. Então essa é a melhoria que o Saulo começou a trazer para a nossa comunidade, comprando peixe no melhor preço. Ele passou a exigir um atento cuidado com a natureza, principalmente com o peixe que é uma estrela no cardápio, o pirarucu. Não é certo fazer a pesca de forma, digamos assim, irregular, porque se você faz a pesca de forma irregular, então você não tem um manejo de pesca, você não tem um controle de pesca. Então na nossa comunidade a gente tem um controle do nosso estoque. Então o que a gente faz? Aqui na comunidade a gente tem alguns professores de contagem de pirarucu visual. A partir da contagem dos peixes, é realizado um cálculo que libera uma cota de captura de 30% desse valor. Esse é o manejo sustentável de pirarucu praticado pela comunidade de Pixuna do Tapará, que também se preocupa em proteger a reprodução dos peixes. A gente respeita o período da desova até a criação dos filhos deles. Então, quando ele já está no final quase do período defeso, que é no mês de novembro, então a gente faz a pesca comunitária. 250 famílias vivem só da pesca desse peixe e da preservação dele. Saulo também chega a se entusiasmar ao defender o uso dos ingredientes da Amazônia no que chama de gastronomia tapajônica, própria da região banhada pelo rio Tapajós. O quanto vale, né? Uma castanha do Pará, uma banana, um pescado, uma mandioca. Então, eu acho que é dessa forma que eu quero apresentar um pouquinho, né, minha vida, minha cozinha e o meu negócio, né, que é a Casa do Saulo, que acaba contribuindo aí para manter a nossa floresta tão em pé, como a gente fala, e também as pessoas vivendo embaixo dessa floresta em pé. Tá, Carol, vou lá com ele, tá? Segura aí. Ele faz questão de apresentar a tradição local aos turistas que lotam seu restaurante. Saiba que tudo é com muita verdade e o tempero é a nossa história, tá? História do meu povo, história do nosso alimento e respeitando cada alimento que veio para a mesa com vocês. Saulo convida nossa equipe para uma das cerimônias mais tradicionais do Tapajós, a piracaia. Piracaia. Pira, peixe. Caia, fogo. Peixe no fogo. Então esse é o ato mais antigo do povo tapajônico de cultura alimentar, mas de diversão. Pessoal, os peixes estão servidos. Normalmente a gente serve na folha da bananeira, que é para não grudar. E o ritual é comer na cuia, com colher. E a melhor forma de receber um convidado, uma visita, é fazendo uma piracaia. Tá entendendo? É isso. Uma lembrança que os visitantes não esquecem e que encanta até os especialistas. Tá aqui, assim, indescritível, porque eu acho que o Saulo, além, obviamente, da gastronomia que ele faz, que eu já conhecia, a experiência aqui vai muito além da comida, vai muito além do lugar, vai nas pessoas, assim, que recebem a gente, né? Com um calor, assim, absurdo. Daqui a pouco eu vou chorar falando aqui assim. Emoção e luta. Esse é o pacto de Saulo com a Amazônia e seus ancestrais. Um compromisso que ele leva na pele. Por história também é esse que está no meu braço. Que é o pirarucu. Ele significa tanto na minha vida, impacta tanto na vida do caboclo amazônico que eu resolvi homenageá-lo na minha pele e pendurar ele literalmente no meu corpo, porque ele já está na minha história. Gustavo, o Saulo traz uma reflexão que é sobre a preservação.
né, como ele percebeu que era importante comprar de grupos locais. Sem dúvida, todos os insumos que a gente trabalha da Amazônia, eles passam por essa curadoria, né? Justamente o responsável por isso hoje é o Thiago, que está lá no dia a dia, que conhece as pessoas, que a família dele tem um restaurante de mais de 25 anos, então tem uma relação com esses fornecedores que não é de hoje. Então tem sim esse cuidado, tem o cuidado em pagar justo, tem o cuidado também com a segurança sanitária, então de ter parceiros que trabalhem muito bem isso. Hoje a gente conseguiu desenvolver essa rede, e tanto dos pescadores quanto das pessoas que tratam o peixe e que mandam pra gente. Sem dúvida essa é uma preocupação muito grande, e eu acho que pessoas como o Saulo, como o Thiago, como o Felipe, que também tem vida lá na Amazônia, conseguem fazer isso com muito boa qualidade. Vem cá, me diz o que a gente vai experimentar agora. Bom, esse aqui é um dos... falando o que a gente já conversou, é o filhote, é um dos peixes mais icônicos. Olha a espessura, esse peixe é muito bom. Esse peixe é maravilhoso. Ele tem uma gordura muito equilibrada, ele tem ele é alto, né? Então ele tem textura, ele tem corte. E a gente gosta de fazer ele assim, grelhado na brasa, serve com azeite, um pouco de sal e pimenta em cima. E aqui para acompanhar o feijãozinho de Santarém, feijão manteiguinha, que a gente faz uma vinagrete com ele e combina muito bem a untuosidade do peixe com a acidez dessa salada, vai um completando o outro. Me lembra como eu experimentei lá, que era com uma farofinha também, mas é essa combinação. Exatamente. E aqui também vai bem com bebida para acompanhar, né? Sim, uma taça de vinho aqui vai muito bem, um drink. Essa hora ainda não, mas eu vou experimentar. Esse peixe é muito gordinho, né? Essa gordura deve ter um cuidado diferente também na hora de cozinhar? Olha, essa gordura aqui, ela é entremeada, então quando você coloca ele na brasa, a gordura ela começa a derreter e começa a entrar na carne, né? Então, o que você tem que ter de cuidado é cozinhar ele por um tempo certo, de maneira homogênea, para ele ficar 100% cozidinho, preservando essa suculência. Tempera ou tempera pouco? A gente tempera, porque a gente faz uma marinada líquida. Saboroso, né? Não, mas ele precisa de um tempero, né? Precisa de um salzinho, de alguns aromáticos. E é o jeito que a gente encontra também de colocar a nossa assinatura nesse prato, né? Então, a gente faz uma marinada úmida com alguns aromáticos e sal, e depois ele vai para a grelha para pegar essa casquinha dourada aí e ficar suculento no meio. Mas vocês têm esse cuidado também de respeitar, por exemplo, os temperos que eles costumam usar, ou tempero aquela hora que você fala, opa, agora eu vou nossa assinatura, criar essa assinatura. É a hora que a gente cria. Então, tem referências, claro, mas é a hora que a gente dá a nossa personalidade no prato. É uma comida também que a gente não falou disso, a gente falou tanto de sabor, é uma comida muito saudável. Muito saudável, sem dúvida. Ela é rica em sabor, ela é rica em beleza, né? Porque tem um colorido. Sim. Mas ela também é muito nutritiva, é uma comida que alimenta de verdade. E de uma maneira muito saudável, como você disse, né? Ela é pescados em geral, vegetais em geral, então é um jeito maravilhoso de fazer uma dieta, né? Uma dieta comendo muito bem, né? Eu vou fingir que eu acabei, mas ainda não. É porque o planeta tá acabando. E sabe, foi um prazer te conhecer, mas foi um prazer aprender com você e conhecer não só sobre a culinária, mas conhecer também sobre a filosofia, né? Tudo que vocês levam junto com a gastronomia e de terem tanto amor, acolhimento, afeto e orgulho com essa gastronomia. Poxa, obrigado, o prazer foi todo meu. É sempre uma alegria poder receber e contar um pouquinho do que a gente faz por aqui. Muito obrigado e espero você mais vezes por aqui. Eu espero voltar. A gente se vê no próximo fim de semana, né? A gente já tem um encontro marcado aqui no Times, licenciado exclusivo CNBC. Líder mundial em negócios, agora com toda a beleza do Brasil.